Paz do Senhor, valente da fé. Lucas 13, de 10 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Existem pessoas que vivem no meio da multidão, mas se sentem completamente invisíveis. Elas estão presentes, mas ninguém realmente as vê. Elas chegam, sentam, participam e vão embora, sem que ninguém perceba a dor que carregam. Há pessoas que sorriem por fora, mas por dentro estão encurvadas pelo peso da vida, encurvadas pela tristeza, pela decepção, pelo cansaço da alma. Foi exatamente assim que aconteceu em um dia comum na sinagoga. Havia ensino, havia religião, havia uma multidão reunida, mas no meio daquela reunião estava uma mulher que carregava 18 anos de sofrimento. Durante 18 anos ela foi vista por muitos, mas não foi realmente percebida por ninguém, até que algo extraordinário aconteceu. Lucas 13 diz que Jesus ensinava numa das sinagogas. Ele passava seus olhos pela multidão e seus olhos encontrou aquela mulher. Ah, esse texto declara algo poderoso. E vendo a Jesus, chamou-a a si. Porque quando Jesus olha, ele não vê apenas rostos, ele vê histórias, ele não vê apenas pessoas, ele vê necessidades, ele não vê apenas aparência, ele vê o coração. E as boas novas é sobre isso. Jesus vê o que ninguém vê. Enquanto todos olhavam para frente, Jesus olhou para baixo. Ele não viu apenas uma coluna encurvada, mas uma alma oprimida. Aos olhos humanos ela era invisível, mas aos olhos do Mestre era preciosa. Eu aprendo com isso que quando ninguém mais percebe sua dor, Deus ainda te vê com amor. O olhar de Jesus alcança o que o mundo ignora. O texto diz que depois de vê-la no meio da multidão, Jesus faz algo extraordinário, ele a chama. Isso mostra que o milagre não começou quando ela foi curada. O milagre começou quando Jesus a chamou. O chamado de Jesus rompe o anonimato daquela mulher. Durante 18 anos, aquela mulher viveu presa a uma condição. Provavelmente era conhecida apenas como a mulher encurvada, mas quando Jesus a chama, ele tira aquela mulher da multidão e a coloca no centro da atenção. O chamado de Jesus faz isso. Quando Jesus chama alguém, a identidade da pessoa começa a mudar. Aquela pessoa não era mais apenas uma doente, era alguém que estava sendo visitado pela graça de Deus. Aleluia. Jesus declara: mulher, estás livre da tua enfermidade, estás livre da tua doença. Ele não fez um longo ritual, ele não procurou remédios, ele simplesmente falou. Isso revela uma verdade poderosa. A palavra de Jesus tem autoridade. O que estava preso por 18 anos foi quebrado por uma única palavra. Ah, isso mostra que anos de sofrimento não resistem à autoridade de Cristo. Cadeias antigas podem ser quebradas num instante. Aquilo que parece impossível para os homens é simples para Deus. E o texto continua falando que pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. Depois de vê-la e chamá-la, Jesus fez algo profundamente significativo. Ele toca naquela mulher. Esse toque carrega uma mensagem poderosa, porque não foi apenas um gesto físico, foi um ato de graça, poder e restauração. Porque o toque de Jesus, ele quebra barreiras. Naquela época, muitas pessoas evitavam tocar quem estava enfermo ou era considerado impuro. Doentes muitas vezes eram afastados, ignorados ou tratados com desprezo. Mas Jesus faz o contrário. Ele se aproxima e toca.
Isso revela o coração de Cristo. Ele não tem medo da nossa condição, ele não se afasta da nossa dor, ele não rejeita quem está quebrado. Enquanto a sociedade muitas vezes afasta, Jesus se aproxima. O toque de Jesus diz: você não está abandonada, eu vejo você. O toque de Jesus, ele transmite poder. A Bíblia diz que quando ele tocou as mãos sobre ela, imediatamente ela se endireitou. Isso mostra que o toque de Jesus não é apenas simbólico, é poder puro de Deus. Aquilo que estava deformado, limitado, preso por anos, foi restaurado naquele momento, naquele toque. Não houve demora, não houve processo longo. O texto diz: logo se endireitou, porque quando o poder de Deus se manifesta, o impossível se torna realidade. Aleluia. Durante 18 anos, aquela mulher viveu olhando para o chão. Sua postura refletia sua condição limitada, abatida, oprimida. Mas quando Jesus a toca, ela se endireita. Isso é mais do que uma cura física, é restauração pura de dignidade. A mulher que antes olhava para o chão, agora olhava para o céu. Quem é tocado por Jesus não volta a viver da mesma forma. O toque da graça levanta o que o inimigo curvou. Onde Jesus coloca suas mãos, tudo muda. Creia nisso. Talvez aquela mulher tenha entrado naquela sinagoga naquele sábado sem esperar absolutamente nada diferente. Era sábado, o dia de descanso, o dia de culto, o dia de ir à casa de Deus. Ela não foi ali para buscar um milagre, talvez ela tenha ido apenas para adorar, talvez tenha ido apenas para orar, talvez até mesmo tenha ido só para chorar em silêncio diante de Deus por sua dor. Depois de 18 anos, quem sabe ela já nem mais esperava a mudança, mas o que ela não sabia era que naquele dia Jesus estaria naquele lugar. E quando Jesus está presente, até os dias mais comuns se tornam dias de transformação. Ela não pediu, ela não chamou, mas Jesus a viu. Jesus a chamou para perto, Jesus colocou as mãos sobre ela e, naquele mesmo instante, aquilo que estava curvado por 18 anos se endireitou. Porque quando Jesus decide agir, anos de dor podem ser transformados em um único momento. Talvez você também tenha chegado aqui hoje assim, não necessariamente esperando um milagre, talvez apenas tentando falar com Deus, talvez apenas tentando suportar mais um dia. Mas assim como naquele sábado na sinagoga, Jesus continua vendo pessoas no meio da multidão e ele vê você. E quem sabe hoje seja exatamente o dia em que ele vai olhar para você e dizer: hoje é o dia da sua libertação. Por isso, creia, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Porque o mesmo Jesus que levantou aquela mulher naquela sinagoga ainda levanta vidas hoje. Talvez você precise ouvir a mesma palavra que aquela mulher ouviu: estás livre. Talvez você esteja carregando algo que ninguém sabe, uma luta silenciosa, um peso na alma. Mas hoje Jesus está aqui e seus olhos te veem. Se você precisa que Jesus toque sua vida, restaure sua história e levante aquilo que está curvado dentro de você, esse é o momento de responder ao chamado dele. Feche os seus olhos e ouça. A mesma voz de Jesus continua ecoando hoje. Estás livre. Vamos orar? Senhor Jesus, alcança este coração que neste momento precisa de um milagre. Tu és Deus de longe e de perto, e eu peço por essa vida que neste momento clama por um toque que traga cura, libertação e restauração. Eu creio que neste momento histórias estão sendo mudadas para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Creia nisso. Tenha um dia de bênção, de alegria e de vitórias. Valente da fé.